ele é um livro realmente muito rico de conselhos e não vai ser diferente hoje. Acompanhe conosco então lá, capítulo 4. Então, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Então, assim, a primeira coisa que eu quero ressaltar é o seguinte, né? Começa o livro falando que existem guerras e contendas, tá? E fala que essas... Onde é essa guerra, né? Exatamente, a pergunta-chave é justamente, aonde é? Aonde está a guerra? Onde é, queridos, pastor? né? Fala dentro de vocês, né? Dentro de nós. Então, essa guerra está em mim, essa guerra está em você. Às vezes a gente fala assim, minha guerra não é contra a carne e o sangue, é contra os principados e potestades. Gente, ali é um outro tipo de guerra. Ali, na verdade, a Bíblia fala assim, a minha luta. Ali fala uma luta, né? Não é bem uma guerra. Porque a gente sempre fala assim, gente, a Bíblia fala assim o tempo todo que há, né, uma grande guerra da carne contra o espírito contra a carne. O nosso grande inimigo é a carne, né? Então, assim, realmente há uma guerra constante da nossa carne, do nosso eu interior, tá? Então, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Tá? Daí vem das paixões que guerreiam aonde? Dentro de vocês, tá? Então, assim, isso tem que ser, assim, sempre muito claro dentro de nós. Dentro de nós há uma guerra, pastor. Tá? Às vezes a gente fica, é tempo de paz. É tempo de paz? Então você morreu. Você morreu e não sabe. Né? Por isso que, não, irmão, sempre vai ter uma guerra dentro de você. Sempre. O que você precisa é aprender a controlar isso, né? Dominar essa guerra. Você tem que ser o grande, né, general aí, né, dessa batalha, controlar ela. Tá? Agora veja só, e por que dessas batalhas? Por que dessas guerras? Né? Essas paixões, olha, vocês cobiçam coisas. Essas batalhas, essas guerras existem, pastores, por causa das cobiças, né? Que existem, né? Mas vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Nós cobiçamos a ponto de matarmos. Então, olha só como é grave. E a força, essa guerra ela é tão grave dentro da gente. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Por causa da cobiça, da inveja, mata-se, assassina-se. Daí, pastor, as pessoas podem dizer assim, não, mas eu não sou assassino, eu nunca matei ninguém, né? Eu nunca levei ninguém a óbito, tá? Mas... Às vezes não fisicamente. Não fisicamente. Mas às vezes moralmente. Moralmente, para obter aquilo que você quer. Vamos dar um exemplo, às vezes com o marido. Para você conseguir o que você quer, você às vezes mata o caráter, mata o sacerdote. E quantas mulheres hoje têm matado o sacerdócio do seu marido? Então, assim, existem outras formas que você pode matar sem ser fisicamente, que eu acho que é pior de todos, né? E outro exemplo também, pastor, é no próprio trabalho, no emprego. Às vezes é muito comum a pessoa quer a função do outro colega de trabalho, ou até a promoção. Para isso ela precisa denegrir, né, a função, o que a pessoa está fazendo, o trabalho da outra. É capaz de coisas que... Às vezes a pessoa faz muito bem feito o que ela faz, daí vamos supor, você fala, puxa, eu não tenho como... A pessoa faz muito bem feito, então eu vou denegrir o caráter. Atinge o caráter. Porque a pessoa... né? Então, assim, são guerras, queridos. É uma guerra interior, você precisa combater isso, porque isso vai fazer com que você cobice, né, coisas... mas não tem. E vai provocar... Ele diz assim, e fazem isso e não obtêm o que querem. Não obtêm, não conseguem obter o que desejam. E por que vocês vivem a lutar e fazer guerras? Né? O versículo, isso está no versículo 2, a parte bíblica. Vocês vivem a lutar e fazer guerras, não têm porque não pedem. Né? Então entenda uma coisa, quando pedem... Por que vocês vivem a lutar? Porque vocês vivem a fazer guerras. Isso. Então, nós precisamos aprender a pedir, né? E quando pedem, vocês não recebem, porque pedem pelos motivos, e a palavra-chave aqui, você circula aí, os motivos errados, tá? Para gastarem seus próprios prazeres. Queridos, porque, então se existe motivo errado, existe motivo certo. E aqui está dizendo, o motivo errado é gastarem os seus próprios prazeres.
não é gastar. Se você for ver o motivo, não é gastar. O motivo é gastar em seus próprios prazeres. Porque se fosse gastar em prazeres do coletivo, talvez não seria errado, né? Mas ele fala em seus próprios, ou seja, egoísta. Por isso você não recebe. É como se Deus estivesse falando assim, ó, se você quisesse para o coletivo, para todos, para poder ser um agente de fonte de bênção, você teria. Mas como você quer só para você, é egoísta, né? É individual, né? Não é coletivo, então você não vai ter. Ou melhor, isso você vai ter, não, isso você não tem. É interessante isso, né? É interessante, sim, é bem pontual, né, pastor? Porque as pessoas não entendem isso, a maioria das pessoas não entende. Porque se apega às vezes, né? Peça e receba. Só que há um propósito por isso. E o propósito daquilo que você pede tem que estar alinhado com aquilo que está nos céus. Então, quando há um encontro dos céus com o seu pedido aqui na terra, é um momento que Deus vai responder a sua oração e vai fazer aquilo que você está pedindo. Porque assim, senão se torna só por motivos egoístas. Então, por exemplo, assim, você deseja ter uma casa grande? Amém? Eu acredito que Deus também quer que você tenha uma casa grande. Mas para quê? Com que propósito? Simplesmente para você dizer que tem uma casa grande? Simplesmente para você aparecer? Ou porque você vai abrir uma célula na sua casa? Você vai abrir um espaço para que a palavra de Deus entre lá e pessoas possam vir dentro da sua casa a palavra do Senhor? Você entende? Então você une o propósito dos céus aqui na terra. Ah, pastor, eu quero um carro... Lembra que nós pedimos, né? A Deus um carro grande. Nós queríamos um carro de 7 lugares, né? E assim Deus nos deu um carro de 7 lugares. E o que nós fazíamos? Sempre dávamos caronas para os irmãos. Outro, nós já dávamos antes, né? Nós pedimos o carro de 7 lugares porque nós tínhamos um de 5 e nós colocávamos 7 nesse carro, né? Para poder levar um irmão, uma irmã até casa, né? E assim o Senhor nos deu esse carro. Por quê? Porque nós usávamos ele para serviço de Deus. Então, se o que você pede é para usar o serviço de Deus ou do seu próximo, então há uma grande chance de que o Senhor esteja respondendo a sua oração. Teve uma época que a gente ficou com medo até de Deus nos fazer motorista de ônibus. Uma época que nós colocamos 11 dentro de um Santana Quantum, muitos anos atrás. Fazendo evangelismo. É verdade. Numa cidade chamada Quatiguá? Quatiguá, no Paraná. Quatiguá, no Paraná. Foi uma doideira. loucura. Gente, ainda alinhando propósitos, né, e desejos, né? Você sempre cita naquele texto de 1 Samuel de Ana, né? Ana era estéril, né? Ela não podia ter filhos. Eu gosto de falar sobre isso. E ela queria filhos. Sim, Ana queria um filho. Deus queria um profeta. Quando Ana, ela estava sempre orando ali no templo, mas ela teve uma oração chave que ela fez. Quando ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu lhe devolvo. Deus, puxa vida, ela quer um filho e eu quero um profeta. Ela está falando que se eu der o filho para ela, ela me dá o profeta. Então, pronto, executado aqui na terra, feito. Assim Ana recebeu a resposta da oração dela. Lembrando que ela era estéril. Ela era Deus estéril. faz um milagre, torna ela fértil, né? E depois ela foi mãe de outros filhos. Ela não vai fazer, quer dizer que Deus dá o presente para ela e ela devolve, tira. Fica. Não, ela teve outros filhos e torna ela e esse primeiro foi um grande profeta, né? Então olha assim, alinhe aquilo que você deseja aos céus. Ou então comece a pensar que talvez os seus motivos de pedir sejam motivos egoístas. Por que você quer? Querido, nós estamos assim nos últimos tempos. No tempo de iminente que nós não sabemos em que momento que o Senhor vai estar. Para mim, eu digo para você, eu posso dizer por mim, testemunhar por mim, por nós aqui, como as coisas mudaram. Né? Porque você deixa de desejar coisas e fala assim, não, mas para que isso, né? Tipo, para que aquilo, por que tanto, né? Você para de querer algumas coisas e você passa a focar naquilo que é essencial e aquilo que você vai precisar para o seu futuro. Isso aí. Mais um trechinho. Versos 4 diz assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes.
Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Nossa, só tá aberto aqui, né, pastor? Não, o Tiago estava afiado aqui, gente. Aquele dia que ele acordou, ele não tomou café da manhã, ele saiu escrever. Olha só, né? Ele começa no verso 4 falando sobre adúlteros, né? Sobre amizade com o mundo. Interessante quem que ele chama de adúltero, né, pastor? Aquele que ele fala que tem amizade com o mundo, né? E aqui, gente, é interessante. A pessoa fala assim, nossa, eu nunca adulterei, né? Mas contra o Senhor. Isso. E é interessante que a gente precisa entender aqui o que é essa amizade com o mundo, ou melhor, quem é esse mundo? Será que ele está falando aqui que quem é do mundo? É quem? Tem gente que acha que quem é do mundo é quem, sei lá, usa um batom, quem usa uma roupa, né? Quem usa calça, né? Dos costumes. Não, gente, entenda isso. Que quando ele fala aqui do mundo, essa amizade com o mundo, são os valores, né, e esses princípios e valores que o mundo tem pregado que divergem dos valores de Deus. Tá? Exemplo, família. O que é a família? É um valor divino. O mundo hoje prega valor de família? Não. Tá? Então entenda o seguinte, não é uma questão que o mundo não tem valor de família, né? ou pensa diferente. Não, é que pensa contra o que Deus pensa. Então entenda isso, tá? Ele é inimigo porque ele pensa contra o que Deus pensa. Então você... Aquela amizade do mundo, assim, para mim ficar bem com a pessoa, não chatear ela. Então eu começo a concordar, né, com aquelas coisas que o mundo tem ensinado errado. Então aqui quando fala... Exatamente, então é essa ideia. Adúltero por quê? Porque você é casado... É uma coisa adulterada. É alguma coisa que foi adulterado. E o que é o adultério? O adultério é você ser casado com alguém, né? E trair essa pessoa, adulterar, né? Haver uma traição. Tá? Então é você ser de Deus, né? E você abandonar Deus, né? E se unir a uma outra pessoa. No caso aqui, o mundo. Tá? Então assim, se você é de Deus, né? Então você tem que amar as coisas de Deus. Ou seja, os valores de Deus, família, né? A sua fé, a sua igreja, tá? Então assim, você acha que Deus se importa, né? De quem usa uma calça comprida, de quem usa short, do índio que anda pelado na mata? Não, para Deus isso não tem problema. Agora, Deus vela pela família, Deus vela pela criança, Deus vela, né? Pela procriação, pela continuidade, pela multiplicação das pessoas. Seus princípios, né? Não mudam. Sim, pela vida, né? Exatamente. Então, tem valores que são divinos. Então, isso sim. Então, aqui está falando dessa amizade. Interessante que no verso 7 fala assim, portanto, né, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. E às vezes a gente sempre fala assim, resista o diabo e ele fugirá de vós. Interessante que ele diz que o Espírito tem ciúmes de nós, né? Mas se você perceber, né, que ele fala assim, você resiste o diabo, tá? Quando o quê? Quando você se submete a Deus. Portanto, submetam-se a Deus, tá? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Se você pergunta, como é que eu resisto ao diabo? Submetendo-se a Deus. Se eu me submeto a Deus, obedecendo, você está resistindo ao diabo. Você vai resistir ao diabo. Você não precisa se preocupar em como você vai resistir ao diabo se você se submeter a Deus. Então, se você não é amigo do mundo, automaticamente você é amigo de Deus. Se você é amigo do mundo, automaticamente você é inimigo de Deus. Então, você não está se submetendo a Deus. Então, você não tem como resistir ao diabo. Você entende que é uma construção? Se você é inimigo do mundo, então você é amigo de Deus, então você se submete a Deus, então você resiste ao diabo. Se você é amigo do mundo, então você é inimigo de Deus, então você não se submete a Deus, então você não tem como resistir ao diabo. Queridos, isso eu queria deixar muito claro
para você, porque às vezes você está sofrendo aí, porque às vezes você já começou uma amizade lá com o mundo, né? Você já tem sido inimigo de Deus, você não tem submetido a Deus na sua palavra, os seus princípios, né? E você automaticamente não consegue resistir ao diabo, né? E às suas ofertas, ok? E cuidado aqui, gente, porque se tem uma coisa que o Senhor se opõe aos orgulhosos, está escrito aqui. Então, cuide com orgulho, porque Deus se torna opositor de quem é orgulhoso, né? Não é simplesmente ele rejeita, não, ele se opõe. Ele se opõe, né? E como a pastora falou, o Espírito Santo ele tem ciúmes, né? Né? E é como isso que o pastor falou assim, ó, você se aproxima de Deus e ele se aproxima de você. Então você vai até ele e ele vem até você. É uma via de mão dupla, né? E ele fala de pecadores, limpem as mãos, e quem tem a mente dividida, purifiquem o coração. Se você está com a mente dividida, é hora de purificar o coração. Também. Do versos 11, que diz até então ao versos 12, ele fala essa relação, né, entre os irmãos, e justamente do falar mal um dos outros, né? E daí ele fala que quem fala mal contra o seu irmão ou julga o seu irmão fala contra a lei. Então da importância de nós contermos, né? Nós já falamos sobre a língua lá no capítulo anterior, né? Cuidar da língua, cuidar, né, justamente que a gente, essa questão de julgar é muito complicada, né? No livro de Romanos fala que eu sou condenado por aquilo que eu julgo. Você sabia disso? Né? É muito sério isso. Se eu julgo alguém, se eu estou julgando alguém, eu posso ser condenado por aquilo que eu julgo. Estou julgando aquela pessoa. Se eu julgo alguém, né, de ter feito alguma coisa, essa pessoa não fez, né, depois eu posso ser condenado por isso. Né? E, gente, assim, hoje se instaurou juízes pela terra, né? De todas as formas, de todos os tipos. E eu digo assim, e nós que somos cristãos temos que cuidar, porque por conhecer a palavra, se acham ávidos juízes. E tem julgado tudo e a todos, né? Assim, e olha o que a palavra está falando, né? Tem pessoas agindo como juiz, mas há um único juiz. Eu nunca esqueço, pastor, numa situação de uma manchete que saiu de uma mãe que estava no aeroporto com o celular em mãos, tá? E o seu neném num cobertorzinho no chão. E isso foi lá no exterior, e essa notícia correu o mundo. E as pessoas, e eu vi em faces de próprias pessoas cristãs colocando isso não é mãe, isso é um animal, isso não sei o quê, fazer isso com uma criança, não sei o quê, papapá. E eu tenho o seguinte costume, gente, que eu gosto muito e ensino para todos, que é ser um crente bereano, como diz na Bíblia. Aquilo que tudo examina e procura ver se é correto, né? Se é isso mesmo. E outra, verdade. Mesmo que fosse verdade aquilo, que direito eu teria de julgar aquela mãe? Que direito eu teria, mesmo que fosse verdade? Mas acontece o seguinte, eu descobri uma outra notícia, né? Essa mãe, ela ficou super chocada quando ela viu tudo aquilo que aconteceu em cima daquela foto, porque alguém tirou aquela foto da exposição daquilo. E daí ela contou o que estava acontecendo. Ela estava no celular tentando remarcar um voo dela. E já fazia quase 24 horas que ela estava no aeroporto. Se você já ficou esperando o voo no aeroporto, você sabe o quanto exaustante é você sentar numa cadeira. E a criança já estava incomodada de ficar no colo. Já estava muito inquieta, imagine horas ali, ela não tinha onde colocar, porque ela não tinha um berço ali. Quando você está ali dentro, você não pode, você não tem acesso a essas coisas. E a única maneira da criança ficar um pouquinho confortável, ela colocou aquele cobertorzinho no chão, colocou a criança, e daí a criança parou de chorar. Daí a criança, acho que ela estava cansada de ficar tanto tempo no colo, então quando a mãe colocou ela esticadinha ali, ela parou de chorar. E todo mundo julgando essa mãe como se ela fosse, tá vendo? Tá no celular, enquanto nas redes sociais, enquanto o filho tá ali no chão do aeroporto. Então, quer dizer, gente, como as pessoas distorcem tudo, como julgam, como se tornam juízes sem entender o porquê, né? Por que está acontecendo aquilo? Não, elas querem julgar. Vamos julgar, vamos colocar na internet. Eu sou um juiz, então eu vou mostrar que eu sou um juiz, vou colocar no Facebook que eu sou um juiz. Cuidado, só existe um juiz e com certeza vai julgar você. Cuide com isso. E versos 12, ó, apenas um legislador
e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Exatamente. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quem é você para julgar o seu É o próximo? final do verso 12. Vamos lá então, versos 13. Ouça agora vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aqui, queridos, então, o que o Tiago quer nos exortar e nos ensinar? A importância de nós compreendermos que nós precisamos viver bem, né? Um dia de cada vez. Podemos ter planos sim, mas sempre ponderarmos que a certeza e a segurança que vamos viver os nossos planos é Deus, né? Por isso que ele diz assim, né? Hoje, amanhã iremos àquela cidade, passaremos um ano, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Tipo assim, ninguém sabe, irmãos, né? Se vai acordar amanhã, se não vai. Então, por isso que ele fala assim, ó, quando vocês forem fazer alguma coisa, né? Sempre diga, né? Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, né? Se o Senhor permitir, faremos, né, isso ou aquilo. Você pode fazer os seus planos na dúvida, pode. Claro, falar assim, não, pode. Amanhã eu pretendo, né, voltar para Curitiba, se o Senhor permitir. Amanhã eu pretendo, daqui um mês eu pretendo viajar para, sei lá, né, para Uberlândia, se o Senhor permitir. Amanhã, em janeiro eu quero, sei lá, ir para a Europa, se o Senhor permitir. Coisas assim, não tem problema, mas se o Senhor permitir, porque essa é a grande verdade, queridos, né? A nossa vida, ela está nas mãos de Deus, né? A gente não tem, é como um sopro, a gente não sabe, né? A Bíblia diz assim, né? Que é sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo se dissipa. E depois dissipa. Então, quer dizer, né? Isso é o que? Reconhecer que Deus está no controle de tudo, reconhecer que, né, nós não somos suficientes, né? Que a gente não pode, né, acrescentar, né, 1 centímetro ao nosso tamanho, 1 minuto, 1 segundo ao tempo da nossa vida. É Deus que controla todas as coisas. Daí o versos 15 ele fala, então já que eu não posso fazer tudo, em vez disso, né, deveriam dizer, olha só, se o Senhor quiser, né? Então, opa, que eu meti o dedo aqui. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então, é só uma recomendação. Ó, se o Senhor quiser, se o Senhor... né? Eu quero trocar o de carro. Se o Senhor quiser, vai me permitir, eu vou trocar de carro. Se o Senhor quiser, eu vou trocar minha casa. Se o Senhor quiser... Não tem... Gente, é só acrescentar isso. É uma orientação que Tiago está dando, né, para a igreja. Gente, só acrescenta isso. Você está considerando ele nos teus caminhos. Tá? Daí ele fala assim, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Né? Toda vanglória como essa é maligna. Por que estava acontecendo? Tentem entender aqui o âmago de tudo. O problema que eles não estavam mais considerando que Deus fazia parte das conquistas. O problema é que você observe que são as vanglórias. Ele está dizendo assim, gente, o que é vanglória? É trazer para si a glória. Vocês estão achando que tudo que está acontecendo com vocês é resultado da força de vocês, é resultado da inteligência de vocês. Vanglória é convencimento dos próprios méritos, qualidades ou talentos. Exatamente. Vocês não estão mais dedicando isso a Deus. Vocês não estão mais atribuindo isso a Deus. Vocês estão achando que vocês acordam de manhã, tá? Porque vocês são merecedores ou porque vocês simplesmente decidiram acordar de manhã. Tá? É isso que Tiago está tentando ensinar o povo. Então ele está dizendo assim, não, gente... Não é aquela coisa, eu me deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. É uma linguagem programada, porque você reconhecendo, né, em vez de, por isso que ele fala, em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, só acrescenta isso. Porque isso vai ajudar você sempre a reconhecer o Senhor e seus caminhos. Não vai tornar você... e olha só, porque ele fala, toda vanglória como essa, bem é o quê? Maligna. Porque ele está dizendo assim, Satanás caiu por causa disso. Ele caiu por começou isso. a dizer assim, eu posso, eu consigo, eu faço,
né? Eu não preciso, chega uma hora que eu não preciso mais de Deus. Eu sou Deus. Pronto. Entendeu? Então, é uma E dica. infelizmente, tem muitos no meio cristão vivendo assim. Vivendo por seus próprios esforços, achando que eu consigo tudo, eu consigo com o esforço do meu trabalho. Nós estamos preparando uma mensagem a respeito do senhorio de Cristo que vai mudar toda a sua vida. E olha só, leu 17, pastor, só para você como encerra aqui, só encerrando já aqui, olha só, que fala como deve pensar. Pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Ok? Quem sabe. Você não precisa fazer o mal para cometer pecado, né? Não. É só deixar de fazer o bem. Você sabe, né? Pense nisso. Quem sabe Que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. comete pecado. Então, queridos, né, que a gente possa... Mas eu não faço nada, pastor. Mas às vezes porque você não faz, quando deveria fazer o bem, está pecando. A gente submeter a vontade de Deus, né, queridos? Você sabe que fazer o bem, né, ao próximo e fazer o bem, fazendo a vontade de Deus, às vezes é contrariar a gente, né? É verdade, gente. Às vezes eu falo, Deus, como é ruim fazer a tua vontade, né? Porque às vezes fazer a vontade de Deus, queridos, e fazer o bem para o meu próximo é me contrariar. É deixar de fazer às vezes algo para você. Exato, e me contrariar. Por outro. Sabe? Então isso é terrível para mim, mas é tremendo para ele e tremendo para o meu próximo. Talvez seja uma experiência que você vai ter que passar hoje, nesse dia. Espero que não. Mas se for, Deus já está te avisando para que você possa vencer essa etapa. Tá bom? Beijo no teu coração. Que Deus abençoe você. Assim vamos